vida de cada um. Obrigado, Leia, pela abertura. Manu, pela palavra nos dízimos. Obrigado você que está aqui nesta noite. Abra a palavra de Deus nesta noite. Livro de 2 Reis 4. Aleluia. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aleluia. Deus, Ele tem uma palavra para você nesta noite. Glória a Deus. É um texto bem conhecido, 2 Reis 4. Se você encontrar, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, precisa de uma Bíblia, temos várias Bíblias ali para doação, para abençoar. Pastor, eu quero abençoar o fulano, Beltrano, com a Bíblia, posso pegar? Está ali, pode pegar, leva. Proclame o Evangelho a quem você conhece. Você pode acompanhar também aqui na projeção. Obrigado, mano. Glória a Deus. Vamos lá? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor Deus, estamos diante da sua presença, diante da sua graça, diante do seu poder. Fala conosco, ó Pai. Fala, Deus, ao nosso coração. Palavra revelada, palavra rema, palavra que vem do alto, ó Pai. Não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra ao coração de cada um. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Em nome de Jesus. Nós vemos que toda a história tem um contexto por trás da história. O contexto desse texto, ele é que estão vivendo grandes problemas lá em Israel. Aqui as 10 tribos do norte estão sob o domínio de Acabe. E nós sabemos que essa foi a dinastia mais perversa, mais complicada. Então é um tempo de perseguição religiosa, é um tempo de apostasia, é um tempo de fome na terra, é um tempo de juízo de Deus sobre a nação. E essa é a conjuntura, irmãos, até mesmo naquele tempo para um servo de Deus. Um servo de Deus que teve que contrair dívidas para manter a família. Só que agora esse homem, ele morre e ele deixa a viúva desamparada, os 2 filhos para cuidar. Os credores, eles vieram e pasmem você, eles queriam levar os filhos para pagar a dívida, para servir como escravo. Pastor, que absurdo, naquele tempo lá era assim, irmão. E sobre essa situação, a mulher, ela procura um profeta. E Eliseu pergunta para ela: olha, o que você tem em casa? Eu tenho só uma botija de azeite. É só isso, nada mais que isso. E ele orienta ela: olha, pede emprestado então algumas vasilhas a todos os seus vizinhos, não poucas, mas muitas vasilhas. Entra no seu quarto, derrama o azeite da botija
e as vasilhas elas vão se encher, serão cheias. E aí quando ela pede mais vasilhas para o filho dela fala: mãe, acabaram-se as vasilhas, não tem mais, está tudo cheia. E ela foi até o profeta e diz assim: olha, eu fiz o que o Senhor me mandou. E aí ele fala: agora você pega esse azeite, vende o azeite e vive a sua vida. Então vamos entender o que o texto ele nos diz, pela revelação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver uma vida debaixo dessa orientação de Deus. Muito mais importante do que simplesmente nós ouvirmos a palavra de Deus é nós, às vezes, guardarmos ela aqui dentro do nosso coração. Hoje, por vezes, você pode estar passando por momentos de abundância. Pastor, essa palavra para mim não tem serventia. Aí guarda ela lá no fundo do seu coração. De repente um dia você precisa, ou de repente um dia alguém que você conhece precisa dela. Então, irmãos, toda palavra que vem a nós, ela é poderosa. Então, nós temos que entender a palavra de Deus, mais do que decorar, mais do que simplesmente aprender, exercer a palavra de Deus. E em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que nos momentos de adversidade, até mesmo os servos de Deus, eles sofrem. Até mesmo os servos de Deus. Parece um pouco injusto, né? Mas pastor, mas como que Deus deixa isso acontecer? Mas olhe bem, nem você, nem eu, nós somos blindados, nós não estamos em uma estufa espiritual, não temos imunidade especial. A crise chega, ela bate também na nossa porta. Jesus mesmo ele fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então esse discípulo, diz o texto, que ele era um homem, e ele enfrentou a doença, enfrenta a morte, deixa dívidas, tem um desamparo, tem os credores à porta, e a possibilidade de seus filhos se tornarem escravos por isso. Esse homem aqui, marido dessa mulher, certamente ele era um daqueles 7.000 que Deus ele fala para Elias: olha, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Lembra dessa história? Com certeza ele era um desses homens que não se dobrou. Uma ilha de piedade em meio ao mar de apostasia, tudo indo contra, e aqueles permaneceram firmes. Esse era um dos homens que permaneceu firme. E essa viúva aqui nesse momento, ela passa por 3 dramas. Ela passa primeiro pelo drama do luto, porque o marido morreu. E eu creio que de todos os dramas da vida, esse seja um dos mais dolorosos. Os mais dolorosos. O funeral ele é dor, e você não é menos espiritual porque chora. Nunca julgue, irmão, alguém com a dor do luto. Só quem passa por essa dor sabe o que é. E essa mulher, ela está enfrentando a dor do luto. E, em segundo lugar, essa mulher, além da dor do luto, ela está enfrentando a dor das dívidas. E nós vivemos em uma sociedade de crédito e de dívida. Quem que nunca, de repente na compra ali do seu primeiro carro, da sua primeira casa, não contraiu uma dívida, né? Ou podemos dizer um investimento, mas uma dívida. Uma coisa é você também contrair uma dívida e ter como pagar. A outra é você contrair uma dívida e não conseguir mais pagar. Ou de repente fazer uma dívida até mesmo para sobreviver, porque não tem outro jeito. Terceiro lugar do drama dessa mulher. Essa viúva, ela está enfrentando a dor dos credores que queriam levar seus filhos pelo motivo da dívida. E eu quero dizer, irmãos, que gente de Deus também passa por problemas. E isso é compatível com a nossa humanidade. Segunda lição desse texto: nos dramas da vida, irmãos,
os servos de Deus, eles podem encontrar socorro. Aleluia. Fala para o seu irmão: os servos de Deus encontram socorro. Os servos de Deus não ficam desamparados. Aleluia. Nós vemos aqui o verso 1 que nos informa que essa mulher, ela foi até o profeta Eliseu e clama a Eliseu dizendo: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Você teme ao Senhor, irmão? Você busca ao Senhor? Você teme ao Senhor? Você é um servo, uma serva de Deus Altíssimo? Ou seja, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar é que havia piedade nesse lar enlutado. E aqui faz toda a diferença. Um lar enlutado, sem piedades. Irmãos, imagina, um lugar onde não tem Deus, um lar onde não tem piedade, onde não tem uma comunhão com Deus, a coisa se complicaria. Mas aqui nesse caso não. Havia uma esperança diferente, apesar de ter o problema. Apesar de nós termos o problema, tem uma esperança diferente. A situação vai passar. Segundo lugar, irmãos, havia confiança em Deus nesse lar endividado. E ela vai até o profeta Eliseu, e ele, naquele momento, Eliseu representa Deus. Era a voz de Deus. Deus orienta o povo através do seu profeta. Hoje mesmo nós temos o quê? Nós temos a palavra, as escrituras. Nós temos uma orientação registrada nas escrituras sagradas. Mas naquela época, irmãos, a revelação de Deus ainda não havia sido escrita. A revelação não estava escrita. E ainda eles tinham que recorrer ao homem de Deus. E ela via aquele homem como um homem de Deus. Então havia confiança em Deus, mesmo naquele lar endividado. Tanto que Eliseu, ele pergunta, olha só o verso 2, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Às vezes o irmão chega para mim, fala: pastor, vai acontecendo isso. Aí eu penso: meu Deus, o que eu vou fazer? Me lembro dessa história aqui de Eliseu. Aí o Eliseu olha, em primeiro momento ele olha e fala: o que hei de fazer? Aí é onde ele sai da humanidade dele e entra no espiritual. Assim como nós. No momento chega o problema para a gente, fala: mas o que eu posso fazer? Mas aí de repente, irmãos, o Espírito de Deus, ele nos toma. O Espírito de Deus nos orienta. Veja que com Eliseu não foi diferente. Ele perguntou: o que eu posso fazer? O que hei eu de fazer? Mas de repente ele diz assim: diz-me o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Veja bem, irmão, o profeta que não atendeu ao rei também, ele atende muito solicitamente uma viúva pobre endividada na iminência de perder os seus filhos. O que há de diferença entre um rei e essa viúva? Fala assim: coração, pastor. Aqui dentro, coração. Quero dizer, irmãos, que jamais falta para você o socorro de Deus na hora da sua crise. Deus não desampara os seus. Luta sim, desamparo não. Veja, Paulo, ele experimentou isso quando ele foi preso em Roma. Foi acusado. E foi acusado por um crime que ele não havia praticado. E diz o texto que a sua primeira defesa: ninguém apareceu. Ninguém foi ao seu favor. Abandonaram-no. Só que a Bíblia diz que: mas o Senhor o assistiu e o revestiu de força. Aleluia. Então, mesmo que você encontre abandono dos homens, irmãos, você jamais vai ter o desamparo de Deus. Nós temos também, irmãos, uma condição da plena suficiência divina, porque Deus, ele começa com o que você tem. A pergunta de Eliseu era: o que você tem em casa? E aí a primeira resposta foi extremamente negativa: não tenho nada.
Depois ela lembrou, olha, tem uma botija de azeite, mas é tão pouco. Mas sabe o que a palavra nos fala sobre o pouco? Nos fala sobre uma matemática de Deus, que a matemática de Deus não é igual à matemática do homem. A matemática de Deus é diferente do homem. Lá na matemática de Deus diz assim: ser fiel no pouco e no muito, te colocarei. Presta atenção, irmãos, quem faz o milagre é Deus, mas Deus faz o milagre no que você tem, não naquilo que você não tem. E Deus, Ele vai suprir a necessidade, irmãos, através dessa botija de azeite. Assim como lá em Serepta, a necessidade daquela viúva e o seu filho também, uma outra história, mas muito parecida, porque eles tinham um pouco também. Quanto pouco? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela tinha, mas ela tinha Deus. E Deus faz, irmãos, a partir daquilo que nós temos. Ela tinha isso, e Deus fez a partir daquilo. E Deus sempre fez assim. Lembra, irmãos, de Moisés? Moisés também, ele pergunta: olha, Moisés, o que você tem? Moisés olha e fala: nas minhas mãos eu só tenho um cajado, só um cajado. Pois bem, Moisés, é através desse cajado você vai retirar o povo de Israel do Egito. Mas o que pode um homem com um cajado contra o faraó do Egito? O que pode um homem somente com um cajado diante de um império? Aí depende. Tem Deus nessa história? Tem. Foi de Deus essa história? É de Deus. E Davi? Você lembra de Davi? Você vê como que Deus ele usa aquilo que nós temos nas nossas mãos. Aquilo que nós temos. Davi, o que você tem? Olha, eu tenho uma funda. Pois é, com essa funda você vai derrubar o gigante. Faz 40 dias que está afrontando o exército de Israel. Meu irmão, o que pode um menino contra um gigante? Uma funda. Ele pergunta para Jacó: Jacó, o que você vai sair? Jacó saiu aos 70 anos da sua casa. 77 anos Jacó tinha, para ser mais exato, quando ele sai anos de idade. E aí ele pergunta: Jacó, o que você tem? Olha, eu tenho apenas um bordão, Senhor. Pois é, com esse bordão, a partir desse bordão eu vou te tornar um homem mais rico, um homem muito rico. Jesus mesmo, ele pergunta para André: André, o que você tem? Olha, Senhor, eu andei por aí, eu não tenho nada, mas eu achei aqui um rapaz que tem um lanche. Esse menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O que é, irmão? 5 pães e 2 peixes. Ou para uma multidão, para tanta gente. Deus, ele faz a partir do que você tem, não do que você não tem. E Deus pode fazer um milagre do pouco, irmãos. Do pouco que você tem nas suas mãos. Segundo lugar, Deus, ele age por intermédio de relacionamentos. Dá um sorriso pro teu irmão que está do teu lado. Fala: tudo bem com você? Olha, eu te amo em Cristo Jesus. Olha, amigo, né? Você pedir para esse irmão aí: olha, irmão, empresta umas vasilhas para mim. Sabe que o irmão empresta para você? Eliseu, ele disse para a viúva assim: olha, viúva, mulher, vai lá, você procura as vizinhas, todas as vizinhas, e isso é muito curioso isso aqui, e você pede emprestado vasilhas para todos os seus vizinhos. E olha, gente, dentro da cultura ocidental, oriental, uma das coisas que o ser humano não gosta é de emprestar, né? Você empresta, volta trincado, volta faltando um pedaço. Você empresta o carro, volta com defeito. Você empresta o martelo, ele volta com o cabo quebrado, e por aí vai. Então você empresta, volta deteriorado. Emprestar é complicado, né? Mas tem algo imposto nesse emprestar. Porque Deus, ele fala para nós que nós teríamos tanto que nós teríamos para emprestar, e não, nós não tomaríamos emprestado. Mas emprestar é complicado. Mas ela foi pedir as vasilhas para todas as suas
Vizinhas. Agora imagina se essa mulher fosse ranzinza. Olha aí pro seu irmão que está do teu lado, ele é ranzinza? Olha aí. O certo seria eu falar para você, olha no espelho, irmão, você é ranzinza, né? Para você se analisar. Sabe aquela pessoa que não dá bom dia? Você fala, bom dia, só rosa. Se ela fosse assim, como que seria isso? Se ela fosse esse tipo de pessoa, você acha que as vizinhas, olha vizinha, me empresta umas vasilhas aí. Quantas vasilhas você tem? Todas que você tem. Me empresta o seu kit da Tupperware, né? Não, meu Tupperware não. Eu empresto não. Não, de jeito nenhum. Ô, irmão, tem que ser um vizinho muito especial para você emprestar um Tupperware, né, não? Eu sei porque a Márcia tem um ciúme da Tupperware dela, que eu não deixo nem eu lavar direito aquilo lá. Olha, cuidado com o lado da bucha que você esfrega, né? Tem uns negócios assim. Ela não nem falar assim, olha, eu não tenho vasilha em casa. Desculpa. Isso significa, irmãos, que o milagre de Deus ele vai ocorrer, mas esse milagre de Deus ele vai passar pela participação de repente de outras pessoas. Isso aí vai depender de repente de relacionamentos prévios. Relacionamentos prévios, irmãos. Talvez uma das coisas boas que nós podemos fazer hoje é nos darmos bem com os vizinhos, com os amigos, com os parentes. E a vida, irmão, ela passa por relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe que os pastores, eles não se dão com outros pastores? É verdade. A igreja ali não se dá com a igreja aqui, não se dá com a igreja lá, que não dá. Eu não tenho esse problema com os pastores, muito pelo contrário, eu sou aquele às vezes que chega e conserta algumas coisas. Onde é que às vezes tinha um pastor amigo, todos são amigos, estava montando a igreja, até próximo aqui à igreja, aí eles estavam com um problema, porque eles não tinham equipamento de som, não tinha microfone, e aí eu tinha acabado de trocar ali a mesa de som da igreja, que estava boa, mas eu comprei uma com mais canais, e guardei a antiga, e essas coisas são caras, eu pensei até em vender, falei, vou deixar guardado, uma hora precisa, né? Tinha os microfones também, nós compramos os microfones novos naquela época, né? E são caros os microfones, um kit desse microfone é mais de quase 3 mil reais. Então a gente vê assim que são coisas caras, e os outros microfones eu vou guardar, né? Porque nunca se sabe que precisa de um step. Aí por final o pastor montou a igreja, estamos tentando, estamos indo, não tem equipamento de som, não tem mesa, não tem potência. Olha, pastor, vem cá. Falei com o irmão fulano, o irmão Beltrano, falou, irmão, o que você acha? Vamos abençoar? Eu falei, vamos abençoar. Abençoei ele. Ah, pastor, mas é uma igreja, está do lado, é próximo, é concorrente. Meu irmão, não é concorrência. O reino de Deus não é assim, irmão. O reino de Deus não é assim. Você tem que ter essa amizade, você tem que ter esse bom relacionamento. Você quer ver, irmão? Você faz o seguinte, eu vou te ensinar algo. Faz um bolinho especial, você que tem o seu dom culinário, e vai lá no seu vizinho e fala assim, olha, eu trouxe esse bolinho para você tomar um café amanhã. Já fez isso alguma vez? Faz o teste. Você vai ver só. Ajude, sem querer nada em troca. Você vai ver que um dia Deus ele vai abrir uma porta por causa de um relacionamento que você teve assim. Por causa de uma amizade que você fez, por causa de uma conversa, por causa de um favor que você fez. Relacionamentos, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, você é tão poderoso que o mundo usa isso a seu favor. E nós crentes às vezes não usamos. Sabe como que o mundo dá o nome disso aí? Quem sabe? Chama network. Chique, né? É você ter esse relacionamento com as pessoas. Isso vai abrir portas para você amanhã, irmão. Se Deus trabalha pela obediência da fé. Olha só, versículo 4. Vamos, senão ainda termina. Temos que jantar, né? Você já jantou? Versículo 4. Olha para o que o pastor foi lembrar. Mas tá bom. Então entra e fecha a porta sobre ti, os seus filhos, se deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que lhe estiver cheia. Irmãos,
Eliseu, ele não dá dinheiro para ela. Deu dinheiro para ela? Não deu dinheiro. Ela foi precisando do recurso para pagar uma dívida. E ele diz: olha, você volta, pede vasilhas, você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta atrás de você, dos seus filhos, e você vai enchendo as vasilhas uma a uma. E ela questionou, irmão, que é diferente isso aqui, né? E às vezes Deus faz umas coisas diferentes, irmão. Quando Deus faz as coisas, irmão, não fica questionando, não. Você vê que ela não questionou, ela não postergou, ela ficou demorando, irmão. Irmão, a porta abriu, você corre, pula e vai, e faz. Ela postergou, não. Irmãos, ela murmurou: ah, meu Deus, agora eu vou ter que ficar pedindo vasilha para os meus vizinhos. Não, irmão, não murmurou. Ela obedeceu. A fé obedece. E às vezes você não entende, às vezes você não consegue entender a lógica. Nem sempre a metodologia de Deus, irmãos, é compatível com o nosso entendimento. Isso é real. Mas Deus não mandou você entender, mas mandou você crer. E se você entender isso, irmãos, você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Obedeça, creia no milagre, e daí vai vir na hora certa, momento certo, ocasião certa, e Deus vai usar as pessoas certas. Aleluia. Então obedeça, creia no milagre, irmãos. A medida de fé dessa mulher, entenda uma coisa: a medida de fé dessa mulher se tornou a medida da bênção dela. Já percebeu isso? Porque, irmãos, quantas vasilhas emprestadas o profeta falou para ela pegar? Foi 10? Foi 5? Foi 8? O que ele fala? Muitas. A questão é: quantas muitas? Muitas. Se tivesse o dobro de vasilha vazia, teria o dobro de azeite jorrando naquele lugar. Você percebeu isso? Sabe o que significa, irmão? Significa que a limitação nunca está em Deus. A limitação sempre está em nós. Em nós. Enquanto tiver vasilha vazia disponível, vai ter azeite jorrando na nossa vida. E Deus tem mais. Aliás, Deus tem infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, através do poder dele que em nós opera. Então a limitação, irmãos, ela não está em Deus, ela está em nós. Agora imagine aquela mulher passando por essa experiência inédita da vida. Ela tem um pouco de azeite, ela começa a derramar o azeite, admirada, encantada aos seus olhos do milagre. Ela olha a multiplicação aqui, ela encheu a primeira vasilha, ela para comemorar? Parou, irmão? Não, ela não para. Ela poderia interromper o fluxo para comemorar, mas ela não para. E aí tem algo de Deus aqui. Se Deus já encheu a primeira vasilha, irmão, não pare. Não pare para nada. Ele pode infinitamente mais encher a sua vida. Persevera, continua. Enquanto tem terra seca, irmãos, enquanto tem sedento, tem bênção, tem chuva de Deus. Quinto, o agir de Deus, ele tem muitos momentos. E um dos momentos ele ocorre em secreto. A preparação do milagre aqui, ela foi pública. Foi pública, as pessoas viram. Ela vai publicamente até Eliseu. Eliseu manda ela bater a porta em porta, pedindo vasilhas. A preparação, ela pode ser percebida pelas pessoas. As pessoas veem a movimentação. Mas quando chega a hora de Deus fazer um milagre, irmãos, a porta é trancada. Não tem holofotes, não tem público assistindo. Deus, ele não precisa de trombetas para fazer o seu milagre. É no secreto, por vezes lá no seu quarto. Irmãos, os maiores milagres da nossa vida não ocorrem em público. Foi lá no seu quarto, na intimidade com Deus, sem nenhum espetáculo, sem nenhuma encenação, sem ninguém aparecer. É por isso que lá em Mateus 6,6, abre Mateus 6,6, por favor, Manu. Lá em Mateus 6 nos tem um texto muito interessante, você conhece.
Diz assim, vamos ler junto? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto Vou nem falar mais nada. Sexta lição: envolva a sua família no processo. Envolva a sua família no processo. A orientação de Eliseu não foi: olha, é você que está endividado. Você vai lá, você fecha a porta, você deixa os meninos para fora, você não fala nada para eles. Foi assim? Não foi, irmão. Ó, você vai e fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Os nossos filhos não precisam testemunhar a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eles não podem ficar de fora. A nossa confiança em Deus, irmãos, ela precisa ser passada para eles. Eu fico imaginando o impacto na vida daqueles meninos. O Deus do meu... Imagina eles velhinhos contando essa história. Esses meninos. O Deus do meu pai. Irmãos, não tem algo mais poderoso do que isso, mais maravilhoso do que isso. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus vivo, Ele faz maravilhas. Ele multiplicou as... Mas ele contando para os netos deles. Aqueles meninos não devem ter crescido guardando na alma deles esse milagre. Porque Deus, irmãos, quer que você inclua a sua família, a sua casa, os seus filhos no manifestar de Deus, na história da sua vida. Ela não foi sozinha, ela trabalhou em equipe. E a nossa família, irmão, precisa presenciar o agir de Deus em nossa vida. Sétimo, não se contente com pouco. Deus, Ele sempre tem mais para você. É claro que o texto é dentro de uma realidade de pobreza. Porque se fosse hoje, irmãos, nós iríamos, de repente, quando fala assim, olha, arruma as vasilhas, a gente ia lá, pegava mais dinheiro emprestado, ia lá e comprava, ia na loja de vasilha e falava, eu quero que você mande entregar todas essas vasilhas, aí chega o caminhão na sua casa, entrega todas as vasilhas. Eu não faria isso? Só que ali, naquele momento, ela tinha umas limitações, ela estava dentro dos limites dela. Mas essa mulher, irmãos, ela poderia ser mais ousada, ou de repente pedir mais vasilha, até de repente para mais vizinhas, ou para aquelas que não seriam vizinhas dela. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, Ele tem mais para você. Não limite isso. Irmãos, que você não pare o processo, não descanse. Olha, que você seja, irmãos, esse vaso, essa vasilha, que o óleo do azeite, ele nunca pare de jorrar da sua vida. Você seja diferente nessa terra. Eu sei que às vezes você já experimentou a plenitude do Espírito Santo, mas Deus tem mais. Talvez você já tenha vivido a plenitude da graça, está vivendo a plenitude da graça de Deus, mas, irmãos, Deus tem infinitamente mais para você. E para encerrar, nos dramas da vida, irmãos, nós podemos experimentar a provisão, a bondade transbordante de Deus. Verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vive do resto. Vocês são bons em língua portuguesa? Tem uns jovens aí que estão craque, né? Não, Juliana, é assim, vocês falam assim, mas vocês não conhecem nós. Por isso vocês falam que são ruins. Vamos ver lá, são bom de língua portuguesa. Me ajuda aí, ó. Está no 7 aí, verso 7. Vamos lá. Ajuda a grifar.
os 4 verbos desse verso 7. O primeiro ali qual que é? Vai. O segundo nós podemos colocar o quê? Vende. O terceiro ali ele fala o quê? Paga. E o quarto, vivei. Então presta atenção nessas 4 orientações de Eliseu. Ele disse, vai. Aqui eu penso que ele está dizendo o seguinte: olha, está na hora de você encerrar o ciclo do seu luto. Está na hora de você mudar agora. Agora é com você. Esse verbo vai é isso. Até hoje foi com o seu marido, mas ele está morto, agora é com você. E eu li uma frase que dizia, irmão, assim: a melhor maneira de honrar a memória de quem partiu, de quem morreu, é botar o pé na estrada e continuar vivendo. Botar o pé na estrada e continuar vivendo. O luto tem um tempo, mas ele é triste, mas tem que ter um tempo, um ciclo determinado. Eliseu disse, olha, vai, recomeça a vida, bota o pé na estrada, continua caminhando. Segundo verbo, ele diz assim, vende. Essa mulher, irmão, ela poderia dizer, olha, esse azeite aqui é um milagre de Deus, é uma relíquia isso aqui. Esse azeite, imagina que o azeite era igual o vinho lá quando Jesus ele transforma a água em vinho. Ele lá era o melhor vinho que já existiu na face da terra. Mas, e esse azeite aqui eu acho que não seria diferente. Azeite argentino que nada, né, Rodrigo? Esse azeite aqui que era o top, irmão. Ela podia falar assim, olha, esse azeite aqui é uma relíquia. Isso aqui eu não vou vender, não. Vou deixar aqui na minha casa. Esse azeite é milagroso. Mas o profeta ele fala, vende. E daí você tira o que você precisa. E daí você vai possibilitar a sua sobrevivência digna. Terceiro verbo, ele fala assim, paga. Irmãos, dívida contraída precisa ser o quê? Paga. Paga, crente. Crente não dá calote. Pobreza da viúva não é desculpa para não pagar a dívida. O crente tem que ser honesto. O crente não pode pegar dinheiro emprestado, sabendo que não vai pagar. Ela tem que honrar o compromisso feito pelo seu marido. É igual aquela piada do TikTok, né? Pastor, você ouve TikTok? Mas eu posto no TikTok. Não é dancinha, né? Lógico. Eu posto sermão, eu posto a palavra. Eu imagino que uma hora tá lá a pessoa lá perdida e de repente ela se depara com a palavra. Mas tem um momento no TikTok que eu vi que o camarada, aquele gatinho, lembra do gatinho? Ele fala assim, olha, estou seguindo a orientação do meu psicólogo. O psicólogo falou para mim que a partir de hoje eu não posso viver segundo o meu passado. Tem que esquecer o meu passado e viver daqui para frente. Então todo mundo que eu estou devendo daqui para trás, você esquece. Né? Se tiver alguma dúvida, vai falar com o meu psicólogo. Essa daí é a frase do gatinho na TikTok. É assim, irmão? Não é. Pastor, irmão, eu estou com problemas. Mas quando passar, irmãos, Deus vai te honrar que vai passar. Você vai consertando aos poucos e Deus vai te abençoar. Pô, irmão, quem que nunca entrou em problema? Eu e a Márcia, nós tínhamos uma loja no shopping e nós fechamos uma loja e quase deu certo a conta, mas ficou devendo. Aí eu falei, vou ficar devendo para os credores, vou ficar devendo para o banco. Aí fiquei devendo lá para a Caixa Econômica, uma conta que a Márcia tinha lá. E é triste dizer isso, porque um ano depois, eu trabalhando, eu recebi o meu PIS. Aí eu peguei o meu PIS e falei, vou lá na Caixa Econômica negociar. Aí cheguei lá naquele tempo, há muitos anos atrás, falei, olha, eu estou devendo aí, eu quero ver. Aí, cara, ó, estão com uma promoção especial aqui. Falei, opa, eu gosto de promoção especial. Aí eu lembro que eu acho que eu tinha uns
R$1.000 naquele dia, era tudo que eu tinha. Aí ele falou, olha, a dívida sua era 2.000, agora está em 8.000. Mas se você pagar à vista, dá para fazer, dá para parcelar esses 2.000 em 10. Eu falei, se eu pagar à vista, deixa eu ver a promoção especial. Coloca o dedo, digita 100, chama o fulano, dá para fazer R$1.000 para quitar. Eu falei, onde é que eu pago? Glória a Deus, né? Pronto, liquidou, pagou. Pastor, mas foi tudo dinheiro, foi, mas pagou, irmão, acabou, passou, bola para frente. Tem que ser certo, não tem como fugir disso. Então vai se acertando, vai lá, quitando, paga um pouquinho, paga um pouquinho. Quarto verbo, vivei do resto, ele falou. Uma provisão divina foi suficientemente abundante para aquela mulher e seus filhos viverem com dignidade. Então, irmãos, Deus ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E eu concluo dizendo que esse texto nos remete a uma lição maior que essa, um milagre maior que esse, porque Eliseu, ele não pagou a dívida dessa mulher, mas você e eu, irmãos, nós tínhamos uma dívida maior que dessa viúva, uma dívida impagável, porque o pecado, irmãos, ele é considerado dívida, e nós fomos perdoados pelas nossas dívidas. Na parábola dos talentos, o devedor que tinha que trabalhar mais de 150 mil anos para pagar a sua dívida, era isso que nós tínhamos de dívida com Deus, uma dívida impagável. Nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida com Deus, mas Jesus Cristo, diferente de Eliseu, ele pagou a nossa dívida. E essa dívida impagável, irmãos, ele pagou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o próprio sangue, o sangue do Cordeiro. E agora, você e eu, como essa mulher, nós estamos livres desse débito. E agora você está aqui com Deus, aleluia. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você está justificado, e nenhuma condenação há. Hoje a irmã Márcia me mandou uma mensagem, posso falar, irmã? Pode? A irmã Márcia me mandou uma mensagem, o pastor, eu estava sonhando assim, fulano e tal, e Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho sobre uma herança, receber uma herança, eu não sei que herança é essa. Na hora o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, falou, olha, irmã, a maior herança que nós temos é quando nós descobrimos de quem nós somos filhos. Porque por vezes nós vivemos nessa terra debaixo de uma condenação, nós vivemos nessa terra debaixo de uma condição de que nós somos como aquele filho pródigo afastado, tem que se virar sozinho, é por minha conta. Mas aí de repente nós nos damos conta de que nós temos um pai, que esse pai não nos abandona, e que esse pai é dono de tudo, e que nós temos essa herança por Cristo Jesus, e a única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Tomar posse dessa herança e falar, eu sou filho desse Deus, e Ele é meu Pai. E a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E nesse selo que Ele nos sela com o Espírito Santo dele, irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus. Você é perdoado, você é salvo, você tem um Pai, e você tem uma herança que nenhum outro poderia te dar. Ele te dá tudo. Ele fala sobre um reino, ele fala sobre o amor, ele fala sobre uma coisa que ninguém consegue, que é uma eternidade em Deus. E Deus, ele te deu isso, essa eternidade. Às vezes, irmãos, nós passamos por problemas, dificuldades aqui, mas entenda uma coisa, vai passar isso aqui. E quando nós chegarmos lá diante do Pai, diante da eternidade, aí sim nós estaremos vivendo a verdadeira vida. Uma coisa que eu presto muita atenção com Paulo é que ele fala assim, olha, às vezes a gente fica se apegando tanto, porque por vezes nós estamos num barquinho e nós pegamos a água com a nossa mão e a água começa a escorrer pelos nossos dedos, e aí a gente fica apavorado porque a água ela está escorrendo, está saindo das nossas mãos.
Mas nós não percebemos a imensidão daquele mar, a imensidão daquela água, e nos preocupamos tanto com aquele montinho de água na nossa mão. E é isso, irmãos, que nós temos. O que é a nossa vida, um montinho de água aqui, comparado à eternidade, que é o mar de Deus, que Deus nos concede. A eternidade, irmãos, aí sim não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dívidas, não haverá doença, não haverá injustiça. No reino de Deus as coisas vão ser diferentes. E você hoje, você faz parte desse reino, você faz parte dessa herança, porque Jesus Cristo, Ele pagou a sua dívida, e Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui nessa noite para fazer a diferença sobre a sua vida. Você que creu no Senhor Jesus, você é justificado, e nenhuma condenação, escuta bem, o diabo ele pode te acusar, mas nenhuma condenação há sobre você. E agora você é livre desse delito. Você está aqui com Deus. Você está livre da sua dívida. Tão grande salvação, tão grande redenção, Deus deu. Deus ele concedeu para nós, irmãos, toda a sua graça. Deus é poderoso para cuidar da sua vida. E Ele está aqui nesta noite para realizar esse milagre na sua história. Deus, irmãos, uma coisa que eu aprendi é que Deus ele não faz acepção de pessoas. O amor dele é incondicional. Se Deus ele amou essa mulher de tal maneira que enviou providência para ela, e Deus ele não tem acepção de pessoas, e o amor dele é incondicional, ele pode enviar a condição dele, a providência dele sobre a sua vida também. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Por vezes você está como essa mulher vivendo luto. Por vezes você está como essa mulher vivendo sob uma pressão do mundo. Por vezes você está com essa mulher vivendo por problemas com os seus filhos, com dívidas. Eu não sei. Mas nós estamos sujeitos a esses problemas no mundo. Mas, irmãos, Deus ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo dele está aqui neste lugar. E ele vai mudar a tua história nesta noite. Só que isso não depende de Deus. Isso já está feito por Deus. Agora depende da sua fé. Quantas vasilhas você vai pegar? Você pode ter uma vida muito mais abençoada. Você pode ter muito mais azeite. Mas você precisa permanecer em Deus. Vamos colocar de pé? Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Eu quero orar por você porque eu sei que por vezes não é fácil. Passamos por problemas, por dificuldades. E os problemas são assim, às vezes nós não queremos pensar nele e ele está lá. Queremos dormir de madrugada e o problema está lá. Mas a palavra do Senhor nos diz para nós entregarmos as nossas ansiedades ao Senhor. Entrega agora na mão dele. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, muda meu coração, muda meu entendimento. Senhor, tira, Pai, agora toda angústia, tira toda dor, toda frustração. Senhor, tudo aquilo que não é proveniente de Ti, ó Pai, toda amargura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Sua graça superabundante, ó Pai, esteja sobre nós. Senhor, que a Sua graça, ó Pai, poderosa esteja sobre nós. Ó Espírito Santo de Deus, o Consolador, que habita no nosso coração, vai trabalhando agora no coração do meu irmão, da minha irmã, dá estratégia para ele, dá estratégia para ela vencer, ó Pai, multiplica, ó Deus, a sementeira deles, que eles possam, ó Pai, prosperar nesta terra, porque, ó Deus, o Teu já é chegado o Teu reino, já é chegado o Teu reino aqui nesta terra, nós possamos viver, ó Pai, já o Seu reino aqui nesta terra. Ó Espírito Santo de Deus, vai agora transformando este coração, coloca o seu amor, coloca a sua graça, coloca, ó Pai, o entendimento do Senhor, ó Pai, agora sobre esta vida, pelo poder que é no nome de Jesus. Seu Pai, eu oro nesta noite, ó Pai, para que as portas sejam abertas. Eu oro, Pai, aqui neste lugar, nesta noite, diante da palavra que o Senhor nos deu, para que, ó Deus, a Sua graça ela seja derramada. Vai, Deus, trabalhando agora nesta família, nesta casa, vai trabalhando sobre os filhos, sobre as filhas, ó Pai.
Senhor, teu filho, tua filha, ó Pai, por vezes está endividado. Senhor, envia, ó Pai, a sua providência, assim como foi na vida desta mulher. Senhor, em nome de Jesus, cura, ó Pai, a tristeza, cura a doença, tira toda a dor. Nós te pedimos, te clamamos, ó Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Aumenta-nos a fé, ó Pai. Os seus discípulos disseram isso, e nesta noite, ó Pai, nós dissemos assim: aumenta a nossa fé, ó Pai, para nós vencermos nesta terra, vencermos, ó Pai, Senhor, diante dos projetos, dos propósitos que o Senhor tem, ó Pai. Senhor, abençoa, ó Pai, os seus filhos. Pai, abençoa, ó Pai, a casa, abençoa a família, ó Pai, abençoa, ó Pai, o trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito em cada momento, que nós sabemos, ó Pai, que com o Senhor as coisas são diferentes. Entra na minha vida, ó Espírito Santo de Deus. Entra, Senhor Jesus, na minha vida. Que não tenha nenhum momento, ó Pai, que o Senhor não esteja conosco, nos orientando, nos mostrando aonde pisar, aonde não pisar. Senhor, que nós não tropecemos em alguma pedra, ó Pai. Mas, Senhor Deus, que os nossos caminhos sejam retos, conforme a palavra que o Senhor nos deu. Senhor Pai, nós nos alegramos na Sua dependência. Nos alegramos, ó Pai, na Sua providência. Porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem cuidado de nós até hoje, ó Pai. Nós sabemos que não é hoje, ó Deus, que o Senhor deixará de cuidar, porque o Senhor é um Deus fiel. Faz, ó Pai, o Teu agir. Traz, ó Pai, alegria a este coração. Senhor Pai, nós oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dá um sorriso para o Senhor, Gonçalo. O Senhor, Ele alegra o teu coração nesta noite. Aleluia. O Senhor, Ele alegra o teu coração nesta noite. Amém? O Senhor, Ele te levanta. Creia nisso. O Senhor sara o teu luto. Aleluia. E o Senhor, Ele vai dar estratégias para você vencer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Vocês viram quem estava aqui tocando hoje? Quem? Ah, vocês perceberam, né? Também, o menino é pequenininho, né? Encontrei ele lá no mercado. Foi sábado, Charles? Sábado, né? Ontem, né? Sexta. Tava lá no Max, lá, e o Charles estava lá. Depois que ele chegou do ladinho e falou: credo, que homem mais sério. Eu tava olhando o preço das batatas fritas lá. E o Charles chegou do lado, na hora do meu almoço. Aí eu falei: você tá sumido, hein, menino? Aí ele falou: pastor, acabou minha empreitada lá na pizzaria, tá trabalhando 24 horas por dia, mano. Aí falou: agora eu vou estudar lá em Maringá e vou morar durante a semana, tá dando tudo certo, mas final de semana eu tô de volta, aí eu tô na igreja tocando, e amanhã eu já vou na igreja. Foi um dia, eu ganhei o dia, aquela sexta e sábado eu ganhei o dia, só disso aí. Amém? E eu sei, irmão, que não é fácil. Nunca foi. Principalmente essa questão dos estudos. E eu quero orar para esses meninos. A Júlia já está... Quanto tempo, Júlia, nessa empreitada? 1 ano, né? Charles começa agora. A Manuzinha também daqui a pouco está nessa empreitada também, né, Manu? Quem mais? Tem mais alguém aqui que está nessas questões de estudo, que vai estudar fora? Hã? É os 3? Por enquanto? Miguel daqui a pouco está nessa também, né? Glória a Deus. Vem aqui à frente de vocês. Vem. Vem cá, Charles. Vem cá, Júlio. Vem, Manu. Vem cá, Miguel. Vem também. Aleluia. Glória a Deus. Temos que orar. Vem cá, queridão. Olha aí. Sabe, irmãos, são momentos assim que muitas coisas passam pela cabeça. Muitas coisas passam. Eu senti que orar por esses meninos. Pronto, vai aparecer, aleluia. Sabe, a gente tem que abençoar essa galera. Eu sei, irmão, porque quando eu fazia a faculdade, eu estudava, trabalhava de dia, estudava à noite, e de madrugada eu ia para a igreja. Eu orava, pastor, não estudava na escola. Vira e mexe, estava lá, minha faculdade de direito, madrugada estava eu e meus amigos dentro da igreja. Estava orando, pastor, eu orava também. A gente ia lá estudar. Madrugada, não tinha outra hora para estudar, estava na madrugada. Muitas coisas, irmão, vêm sobre nós. Porque lá está o mundo. Quantas vezes me falaram assim:
pai, aula vaga, vamos lá no Unibar. Aí eu falava, vamos? Aí eles olhavam para mim assustados assim, aí eu falava, tô brincando, irmão. Não. Ah, bom, pastor, até assustando agora, pastor do Unibar, né? Mas o que eles viam lá? Eles não viam mais do que simplesmente isso aí, eles viam como pastor. Que Deus mostre para as pessoas que estão ao redor de vocês que vocês são mais do que alunos. Vocês são filhos de Deus Altíssimo. E assim como Cedraque, Mesaque, Abednego, assim como Daniel não se contaminaram, vocês não se contaminam. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão para cá, irmãos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu abençoa a vida dos seus filhos. Dá-nos sabedoria, inteligência, conhecimento, ó Pai. Senhor, que haja, Deus, Senhor, a revelação da tua palavra, a palavra espiritual. Vai ler, ó Pai, Senhor, de todas as coisas lá do caminho. Vai, ó Pai, Senhor, Deus, de se contaminarem, ó Deus, com aquilo que é conveniente de ti. Mas, Senhor, Deus, que eles sejam, ó Pai, abençoados pelo teu Espírito. É tua graça, Pai, sobreabundante, esteja sobre eles. Coloca os seus anjos guardando, ó Pai. E, ó Pai, Senhor, a sua providência, Deus, nos estudos. O meu Pai, a providência, ó Pai, Senhor, sobre a vida, ó Pai, deles. Cuida, ó Pai, Senhor, que livra de todo mal. Assim como igreja, nós oramos, abençoando os jovens, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vou fazer amém. Aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Pega na mão do teu irmão da tua esquerda, da tua direita, vou dar a benção apostólica. Segura aí no irmão dele. Aleluia. Saiba que o Senhor, Ele é contigo. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, estejam sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Shalom, Adonai, Adonai, Shalom. Aumente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Lembrando, quarta-feira tem tarde da bênção. Ah, pastor, não tem nada para fazer na quarta? Tem. Tarde da bênção às 15 horas. Quinta-feira temos a palavra aqui também à noite. Estaremos juntos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.